Bom dia, irmãos, amigos. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, continuando nossa série dos dons do Espírito. E como serão várias pregações só sobre o amor, então é como se fosse uma pequena série dentro da outra. Na realidade, a atenção dada ao amor será muito maior do que aos outros dons, como já estamos fazendo. Então, no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, nós já comentamos aqui os primeiros versículos 1, 2 e 3, em que Paulo mostra a importância fundamental do amor, sem o qual nada vale. E não é meio relativo isso, não. É nada mesmo. Nada vale. Paulo é radical nisso. Ele termina dizendo, se colocar o próprio corpo para ser queimado, sem amor, não vale. Então, ele radicaliza mesmo. Nós já vimos isto. Então, agora, ele vai passar a enumerar uma série de características desse dom tão valioso. A primeira é 1 Coríntios 13 e 4. O amor é paciente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos ensina e nos mostra o rumo, o que é certo, o que não é certo, o que é aprovado, o que não é. Não temos falta de orientação. Se ainda somos falhos, que somos ainda muito, é por conta da nossa fragilidade, da nossa carne. Não é falta de orientação na Tua palavra, naquilo que Tu queres orientar. Algumas coisas Tu deixas um pouco vagas de propósito, obviamente, mas aquelas que Tu queres enfatizar, como Tu sabes fazê-lo. Exemplo, o amor, o espaço dedicado não somente neste trecho, mas em outras partes, mas especialmente aqui, como o Teu Espírito, através de Paulo, disseca o amor. Então, nos ajuda a entender a magnitude deste dom, que é também fruto do Espírito, no sentido de virtude transmitida pelo Espírito Santo para a nossa vida espiritual, para o nosso estado espiritual em Cristo. Como dom, ele nos ajuda a servir. Nos orienta, então, no que vamos colocar aqui sobre o amor, sobre a paciência que faz parte do amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós falamos muito nessa questão, falhamos demais nessa questão da paciência, tanto com relação a pessoas, quanto com relação a situações. Às vezes é uma situação que não envolve gente, mas nós somos impacientes também. Claro que isso, no nosso contexto, essa impaciência, ou falta de paciência, ou melhor dizendo, a paciência que ele está se referindo aqui é com relação a gente. Então, não vamos comentar sobre a pessoa que é impaciente com as coisas, impaciente com o tempo, não é o assunto. É a questão da paciência / impaciência com gente, com semelhantes. A impaciência com o semelhante é evidenciada geralmente de duas maneiras, dentro do que eu consegui colocar ou alistar. Primeira é a incapacidade de sofrermos algum tipo de dissabor, ou chateação, ou prejuízo, ou raiva, ou o que for negativo, vindo de outra pessoa, como ação do outro. Então, nós vamos falar tanto de paciência como impaciência por motivos óbvios. Talvez a melhor maneira de nós vermos o quanto amamos pouco as pessoas é ver
o quão impacientes nós somos. Ou, ao contrário, se você acha que está num nível elevado de paciência, graças a Deus por isso, é um excelente sinal, e o amor tem sido desenvolvido em você. Mas, então, tem esse aspecto positivo e negativo, paciência e a falta dela, a impaciência. Então, você está no trânsito, alguém lhe atrapalha, está indo devagar demais, você está apressado, pronto, já fica nervoso, fica impaciente, porque está tendo um tipo de dissabor que alguém na frente, que você não sabe nem quem é, está causando em você. O seu patrão ou o seu superior não é do jeito que você gostaria, é um pouco áspero ou muito, ou fala muito pouco, você gostaria que ele desse as ordens mais bem explicadas, ou é o contrário, fala demais, não importa, mas de alguma maneira lhe incomoda, ou o patrão, ou mesmo alguém no trabalho, ou um colega. Aí alguém se opõe a você, mesmo de uma maneira muito educada, muito fina, mas se opôs, mesmo dentro da igreja, numa reunião de diretoria da igreja, ou numa reunião de negócios lá fora, ou com profissionais como você, alguém se opôs às suas ideias, você fala outro, não, mas isso aqui, na terceira vez você já está bem impaciente, porque é um dissabor, está lhe dando trabalho para explicar a sua opinião, para argumentar, desagradável, então você fica impaciente. O cônjuge faz o que você não gosta. Será que isso acontece na casa de vocês também? Você faz o que não gosta. Ela faz ou ele o que você não gosta. Todo tempo, são duas pessoas diferentes morando juntos, para não dizer dois pecadores morando juntos, mesmo crentes, mesmo sendo crentes, mas é um exercício contínuo, de encarar coisas feitas por alguém que você ama, e você diria, ama muito, porque é sua esposa, convém dizer, ou espero que não seja só conveniente, mas que seja fato. Né? Mas que coisa, você aguenta pouco, né? Ele não gosta, eu digo ele, o cônjuge, né? Faz uma coisa com você, você não gosta, faz 2 vezes, 3 vezes, a paciência vai aumentando. Aí o dia acaba, começa outro, aí começa tudo de novo. Então, a impaciência, muitas vezes, pega aí em coisas pequenas, não só coisas grandes. O vizinho que coloca a música alta, ou que incomoda de alguma forma, grita muito com os filhos, e você está ouvindo o dia todo aquela briga com a mulher, eu sei lá o que é, mas o vizinho lhe incomoda, então você fica numa impaciência terrível. E muitas outras coisas, puxei apenas alguns exemplos, você poderia completar essa lista talvez ad infinitum, porque todos nós sofremos pouco ou muito desse problema, mas coisas mesmo pequenas podem nos levar, e nos levam, muitas vezes, à grande impaciência. O fato é que, geralmente, nós somos indispostos a sofrer qualquer tipo de ação que venha a frustrar os nossos planos, os nossos gostos, a nossa maneira de ver o que é agradável aos seus olhos, o seu bem-estar. Poderíamos alistar 1000 explicações para cada reação. Nós somos muito bons em explicações, somos finos nisso. O que não é muito bom, muitas vezes, quando não são explicações razoáveis. Então, Paulo chega e nos embaraça e diz, na base da impaciência é falta de amor. Se tivéssemos mais amor pelas pessoas, teríamos mais paciência, muito mais capacidade de ser prejudicados ou contrariados no trânsito, no trabalho, nos negócios, na igreja, em qualquer lugar, no mundo, na vida. Segunda forma da impaciência se manifestar
ou se evidenciar dificuldade de se dar para as pessoas, de se expor às pessoas, de dar atenção às pessoas. Se nos perguntassem, por que você é assim tão impaciente? Ou porque a sua paciência é curta? Ou não é maior? Você devia exercer mais paciência? Eu acho que nós responderíamos, porque é meu gênio. Nasci assim, impaciente todo. Já fiquei impaciente com a primeira mamada da mamãe. Tanto que chorei até me acabar. Agora, é claro que o tipo de personalidade influi no relacionamento de alguém com os outros. Compreensível? Porque eu não posso perder tempo. O problema é esse. Não é nem que eu puxei do meu pai e da minha avó, essa impaciência, não, é porque eu não posso perder tempo. De fato, hoje em dia tudo é muito corrido, cada vez mais rápido. O tempo é um patrimônio cada vez mais raro, reconhecemos isso. E temos que aplicar bem o nosso tempo. Ok. Porque eu já tenho muitos problemas para resolver. Não posso escutar os dos outros. Não tenho condições. Já tenho muitos. Também procede. Qual de nós não tem muitos problemas para resolver, problemas que, inclusive, nos consomem? Qual de nós? Mas eu vou ser franco. É porque se ninguém tem paciência comigo, muito ao contrário, o que eu vejo por aí é muita impaciência comigo, por que eu vou ter pelos outros? Bom, não é uma razão muito nobre, mas é razoavelmente compreensível. Poucos lhe dão atenção, então você naturalmente vai se isolando e a tendência é se ir fechando mais para os outros numa sociedade tão hostil. E os argumentos seguem, pelos quais você tem pouca paciência com os outros. Por isso, por aquilo, eu listei aqui 4 ou 5 motivos. Poderia ter outros. Então, está tudo explicado. Vamos adiante. Certo? Errado. Eu fiz questão de dar um certo sentido às desculpas, porque eu não tenho tempo. Tem sentido, porque o tempo é muito raro. Porque ninguém tem paciência comigo. Tem sentido. É meu gen. Tem sentido. Aí vem Paulo e nos desconcerta novamente. Lança no rosto. Não é coisa nenhuma disto. Todos esses motivos que você deu, razoáveis ou não, compreensíveis ou não, lógicos ou não, eles são mera consequência de um motivo muito maior. Aliás, o único motivo da impaciência que me interessa, diria Paulo, ou diria antes, Deus. Paulo é um mero porta-voz de Deus quando escreve as Escrituras, claro. O único motivo da impaciência, falta de amor. Às vezes não parece muito lógico. Deixa eu tirar a palavra lógico. Não parece muito claro. Não salta aos olhos. Impaciência, falta de amor. Eu não vejo muita relação de uma coisa com a outra. Tem. Mas primeiro, se a Bíblia fala que o amor é paciente, e quem ama muito vai ter muita paciência, quem tem pouca paciência é porque ama pouco, com genho ou sem genho, com tempo ou sem tempo. Então, o que a Bíblia quer dizer, quando ensina que o amor é paciente, é que quem tem amor certamente conseguiria subjugar o gênio irrequieto que pegou da mãe. Então, o que herdou em termos de maneira de ser, de paciência ou impaciência, de ser apressado ou não apressado, e querer logo, isso gera impaciência, é correto, herdou mesmo. Mas
O que ama, ele consegue subjugar, ele consegue abafar, pelo menos até certo ponto. Claro que quanto maior o amor, mais ele vai conseguir. Essa é a vitória. Quem tem amor, certamente está pronto para gastar o tempo necessário para ajudar alguém, pelo menos o tempo que a pessoa tem condições de dar. Se alguém está precisando de você 12 horas seguidas, amanhã ou terça-feira, talvez seja impossível você dar pelas suas circunstâncias, seus compromissos, suas próprias necessidades. Certo. Mas se você ama, você vai dar o que pode daquilo. É isto. O amor estica. No caso em questão, o tempo que você julga que pode dar para aquele irmão em necessidade. Então você diz, não vou, não posso ajudar, não tenho condições, não tenho tempo, e pronto. Isso mostra que o amor está pequeno. Boa vontade para ajudar os outros. Não tenho condições de fazer isso, não. Ele nem pensa direito. A paciência para sentar e examinar a questão. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu posso fazer assim, posso fazer assado. Eu sei que tem vários fatores que entram na equação dessa, não é só paciência, mas paciência é uma delas. De a pessoa, ao menos, examinar a questão, de meditar em cima, de ver se pode realmente fazer o que pelo outro, pensando no outro, não é se eu tenho tempo, se eu tenho interesse, se isso, se aquilo. Esse é o ponto. Eu quero terminar com uma observação muito interessante, que nós vamos comentar algumas vezes ao longo dessas pregações sobre o amor. Você deve ter passado por isso, todos nós. Depois do calor de uma situação que nos levou a uma reação de impaciência, especialmente as mais fortes, que você explodiu numa impaciência, que você acha que magoou o outro por falta de paciência, ou deixou de ajudá-lo naquilo que poderia. O fato é que muitas vezes aquilo volta para você. E ficamos constrangidos, encabulados, envergonhados até. Como é que eu agi daquela maneira? Com um pouquinho mais de paciência, eu teria arranjado um tempo para aquela pessoa, ou dado aquele conselho, ou ido até o local tal como ele precisava ou queria, ou qualquer coisa. Mas eu, na minha impaciência, não. Com motivos até razoáveis, como eu já coloquei, mas que não resolvem. Sabe o que isso significa? É que nós sofremos com a nossa própria impaciência. Essas voltas de lá para cá, na nossa consciência, o remorso, o pensamento de que poderia ter agido melhor e agora já passou, tudo bem, ainda pode ligar para o outro, ou quando encontrar, se desculpar, e até abrir o coração e dizer, cara, me desculpe aí, minha irmã, eu não... Pode e deve. E é a solução bíblica para uma situação dessa é essa mesmo, se sentir arrependido, confessar a Deus, falar com o irmão ou as pessoas envolvidas, se for o caso. Não há outra saída bíblica, mas o estrago foi feito. Não adianta. Especialmente se for uma demonstração de impaciência
em algo muito sensível ao outro, de acordo com a necessidade daquele outro, naquele momento, naquele contexto. Talvez anos depois a pessoa vá se lembrar. Marcou, porque você foi impaciente. Não, mas ele me perdoou. Certo. Perdoar é esquecer. Mostra na Bíblia. Pergunte a Jesus Cristo se Deus esqueceu dos seus pecados. O que Deus fez com os seus pecados para lhe perdoar? Esqueceu? Cristo não teria morrido se essa doutrina fosse correta. Quem ama, quem perdoa, esquece. Esquece coisa nenhuma. Cobra. O preço que deve ser pago por aquilo, mas regulariza os relacionamentos. Essa é a questão do perdão. Alguém pode dizer, lhe perdoo. Agora, o prejuízo que você me deu, eu aceito. Eu não tinha condições de pagar o conserto daquele carro, a culpa foi sua. É porque eu estava nervoso e bati e tal. Me perdoe, eu lhe causei um tremendo um contratempo, ficar 2 semanas sem carro, 1 mês sem carro e tal, mas está perdoado. Então, você vai lhe pagar os 5 mil do prejuízo da oficina, não, né? É outro assunto. Quando perdoa, significa, está tudo bem entre nós. Vou me encontrar com você, vou ter consideração, você comigo, está tudo bem a relação. Cristo nos perdoou, Deus nos perdoou em Cristo, cobrou os nossos pecados em Cristo. Cristo pagou pelos seus pecados, não esqueceu, não. Uma vez que ele pagou, Deus anulou, aí é hora de interpretar passagens que dizem, não, Deus joga nossos pecados no fundo do mar. Então, aí é o momento de interpretar isso corretamente. Cristo pagou, pagou, não se fala mais neles. Não, mas se eu pecar de novo, eu posso perder a salvação. Aí já não entendeu. São essas confusões que muitas vezes prejudicam muita gente. Essas doutrinas simples, mas básicas. Okay? Então, o perdoar não é esquecer. Não pense que as ofensas que você causou às pessoas, por vários motivos, incluindo no nosso contexto, impaciência, que é o nosso assunto hoje aqui, pode ficar certo que muitas dessas ofensas marcaram e não vão ser esquecidas. Eu costumo dizer o seguinte, você quer esquecer mesmo tudo? Pega um neurocirurgião, marca uma cirurgia chamada lobotomia. Sabe o que é isso? É tirar uma parte do cérebro que registra a memória. Pronto. Esse aí, esqueceu. Não sabe nada, nem o nome dele mais. Mas não é assim conosco. A nossa memória está valendo, ela está viva. E outra coisa, sentimentos são coisas muito complexas em nós. Às vezes você tem um sentimento negativo que você fica com raiva de você mesmo, porque está com aquele sentimento, mas tem. Aí luta com Deus, ora, pede ajuda. Senhor, eu não quero estar me lembrando mais disso, é que o meu marido, minha mulher, meu irmão, meu inimigo, seja lá quem for, fez comigo 10 anos atrás, e ainda está doendo, e eu perdoei, fui hipócrita. Não fui hipócrita, perdoei mesmo, até onde eu pude perdoar e manter os relacionamentos, eu o fiz. Não vou ficar mais falando para minha esposa aquele assunto, ou meu marido, ou para a pessoa envolvida, perdoou, o assunto está resolvido, no sentido de relação um com o outro. Mas você chegar e dizer, mente, a partir de hoje, como eu já perdoei, esqueça e tire da cabeça esse assunto, ok? Nunca mais, pensamento, me traga isso à memória, ok? Faz isso. Não consegue. Agora, a gente pede ajuda a Deus, e já é muito, aos olhos de Deus, que vê o coração, é importante isso, Senhor, eu estou sofrendo com essa memória,
com esse pensamento. Tire isso da minha cabeça, por favor. E Deus, muitas vezes, não vai tirar. Provavelmente como disciplina, cicatriz. Por exemplo, próxima vez você vai pensar 10 vezes antes de dizer assim, faço não, posso não, já se zangar, já se irritar com o outro, impaciência, que é o nosso assunto aqui. Você vai pensar 10 vezes. E vai examinar melhor, você vai exercitar o seu amor e examinar melhor a situação do outro, nesse contexto de paciência ou de impaciência. Então, como eu falei, quando nós temos paciência, antes disso, se nós somos impacientes, provavelmente vai voltar para nós vamos sofrer. Se tivéssemos sido pacientes, seria o contrário. Ainda bem que ontem eu não falhei com o irmãozinho, ou com a irmã que está precisando, ou até alguém que nem crente é, não importa. Não falhei, ainda bem. Obrigado, Senhor Deus, que Tu me deste ali a mão e eu deixei o que tinha que fazer, embora fosse importante para mim, mas eu fiz, e eu não explodi em paciência com a esposa, com isso. Coisa boa, é uma sensação, você sabe disso, gostosíssima. Amar faz bem a você próprio, antes de fazer bem ao outro. Amar faz bem a você próprio. E, como eu falei, nós vamos ver isso várias vezes, eu vou enfatizar isso, vou repetir para vocês, porque é um segredo valiosíssimo de vida. Quer dizer que amar faz bem, amar o próximo faz bem a mim mesmo, faz. Talvez mais do que refazer ao próximo, porque é um bem aqui dentro, que vai fazer bem a sua alma. No caso, ser mais paciente com as pessoas. Amar o próximo faz bem a nós mesmos. Pastor, então será válido eu resolver ser mais paciente com as pessoas para poder ser bom para mim mesmo? Isso não é egoísmo, não? Não. Você sabe por que Deus escolheu Israel? Porque Israel era um show de povo. Não. Por causa do amor de Deus a Ele mesmo, Deus. Por que Cristo lhe escolheu? Por que Ele lhe salvou? Por amor a mim. O amor dele a mim é o amor máximo que Ele tem. Não. O amor máximo que Ele tem é a Ele próprio. Ao Pai e ao Espírito Santo. Deus ama a si mesmo, de uma maneira infinita, e Ele faz tudo para a glória dEle. É muita arrogância, não, porque Ele não tem pecado. Nós, quando falamos assim, corremos o risco, sim, de parecermos altamente egocêntricos e arrogantes, porque tudo que nós botamos a mão estragamos, por causa do pecado. Mas o amor a si próprio é algo absolutamente, não vou dizer nem normal, é recomendável, porque Deus ama a si próprio antes dele lhe amar. Ele ama a si próprio, nunca esqueça isto. Inclusive, um dos motivos que nós, pobres mortais e ignorantes, queremos assim ensaiar uma explicação mais lógica para a Trindade, que é algo que ultrapassa nosso entendimento. Os teólogos gostam muito de lembrar isso, e eu concordo, é o exercício interno, intertrinitariano, interpessoal, exercício de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles amam a si mesmos como pessoas, sendo um só Deus. Lembram que diz
Amar o próximo como você ama seu pai. Amar o próximo como você ama sua mãe, ama sua mulher. Amar o próximo como uma mãe ama seus filhos. Você sabe. Como a si mesmo. É uma coisa pouco lembrada isto. De vez em quando eu tenho tocado nisso aqui e gosto de fazê-lo porque é uma coisa importante. Amor a si mesmo. Um amor saudável, mas aquela velha história. Mexeu com o pecador como nós somos, podemos estragar tudo. Aí o amor a si mesmo vira o quê? Autoexaltação, inchado demais, ególatra, gosta de adorar a si próprio, tá? Que é fato. Partindo de uma coisa boa, saudável, divina, que é o amor a si mesmo, nós estragamos. Mas não é porque nós estragamos que vamos deixar de tentar fazer o que é correto. Voltando e encerrando. Eu não vou amar o próximo pelo motivo de amor a mim mesmo, de que me faz bem. Eu não estou nem aí para ele, eu quero me dar bem. Então, se amá-lo vai fazer bem a mim, eu vou amá-lo. Morreu. Porque já mostra que não está amando coisa nenhuma. Claro, né? Então, o amor legítimo, ele observa essas duas coisas ao mesmo tempo, talvez um tanto quanto até misteriosamente. Mas o amor, por você mesmo, lhe move a mover amor pelo outro. E você faz bem ao outro. E faz bem a você fazer bem ao outro. E se você se ama, faz bem fazer bem a você mesmo. Mais ou menos assim. Então, é amor de todo lado. Amor a você próprio, correto, legítimo, o amor expurgado do que é egocêntrico e carnal, mas o amor legítimo como um ser humano que você é, criado à imagem e semelhança de Deus, você é digno de ser amado, especialmente um crente filho de Deus, você é digno, altamente digno de ser amado, então se ame. E ame os outros. E seja muito paciente com os outros. Eu poderia falar, não vou mais, porque já encerrou aqui, mas a paciência com você próprio, que é outro assunto, mas também bem interessante. Mas não é o nosso contexto. E seja paciente comigo. E, pastor Mauro, seja mais paciente comigo, você dizendo, pensando, tá bom, vamos fazer esse pacto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo que a Tua Bíblia ensina sobre amor, e que sejamos mais pacientes com os outros, mostrando assim, amor aos outros, e, paralelamente, a nós mesmos, de uma maneira saudável, e assim aumentando a nossa felicidade em Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.